Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje nós vamos estar fazendo a correção dos exercícios aqui do nosso capítulo 9, então assista aí depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 9B, é a correção dos exercícios aí da nossa sexta aula de Ruby básico. E se você está chegando agora nesse vídeo, eu gostaria de estar te dizendo que você pode, vai aqui na descrição, o link vai estar lá, mas você pode estar digitando em cursoprogramação.rafaelberiba.com, você joga isso aí no seu navegador e você vai cair aí na página inicial do nosso curso. Lá você vai poder ver o que é a programação, por que programação é importante, qual é o meu objetivo nesse curso, tem todas as aulas planejadas, os links, o material de apoio, os exercícios, o gabarito, os links do YouTube, tem tudo lá bonitinho. Então, cursoprogramação.rafaelberiba.com. Lá você vai poder entender melhor que curso é esse. Para você que já está acompanhando, esse é a nossa aula 9B, que é a correção dos exercícios, que eu passei na aula anterior. Na aula anterior a gente estava falando sobre times, e nós estávamos falando sobre times e range, e hoje nós vamos estar fazendo a correção desses exercícios. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa correção. Para a nossa correção, como sempre, nós vamos fazer ao vivo e comentado, então vamos descer aqui a página da aula 9A até a parte dos exercícios e nós vamos estar fazendo juntos, ok? Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui um pouco, tudo certo? Utilizando a função .times, escreva um código que imprima todos os números de 1 até 21, exceto os múltiplos de 3. Então vamos lá. A gente tem que fazer de 1 a 21, então utilizando .times a gente pode fazer 21 times. E aí a gente vai fazer aqui do, vamos botar aqui uma variável que pode ser x. Então, se if a gente precisa, se for múltiplo de 3 a gente tem que pular, né? Então, se x, o resto da divisão de x não for 0, se o resto da divisão de x não for 0, a gente sabe que ele não é múltiplo de 3. Então, esse aqui seria uma das formas de resolver o exercício. Nós podemos vir aqui e rodar e ver se vai funcionar. Então, nós temos o retorno aí. 1, 2, o 3 está fora, 4, 5, 6 está fora, 7, 8, 9 está fora, 10, 11, 12 também está fora, 13, 14, 15 está fora, 16, 17, 18 está fora, 19, 20 e 21 também ficou de fora. E essa seria o nosso gabarito oficial. A gente também poderia fazer isso de outra forma. A gente poderia fazer aqui o 21.times e a gente colocava aqui o do, a variável, e a gente consegue fazer isso tudo em linha. Por exemplo, a gente poderia utilizar, esse é o verdadeiro, o melhor caso, o cenário para a gente poder utilizar o unless, e eu vou estar colocando ele aqui, 0, para poder explicar o porquê. Então, como que você faz essa leitura desse gabarito utilizando um unless? Então, 21 times, ele vai fazer isso aqui 21 vezes, imprima x, o Ruby é tão lindo que você lê numa frase só, imprima x a menos, né? Você vai imprimir o x a menos que o resultado da divisão aqui de x por 3 seja 0. Então, quando ele for imprimir x, se o resultado da divisão por 0 aqui for verdadeira, ele não vai fazer. Por isso que tem esse aqui, a não ser que. Então, imprima x, a não ser que o resultado da divisão por 3 seja 0. E aí, vamos só comentar isso aqui. Quando a gente executa esse resultado, nós temos aí o mesmo retorno. Tá ok? Então, essas são as duas opções válidas. Se você quisesse aqui em cima, em vez de utilizar dessa forma, você poderia fazer como a gente fez aqui nas aulas. Deixa eu colocar aqui embaixo. Opa! Deixa eu colocar aqui embaixo. Ok? Pode ser uma opção de resposta também e também vai estar correto. Pronto, isso aqui também vai retornar a mesma coisa. Não, calma. Não. Assim. Então, 21 vezes. Se o resultado da divisão de x, né, por 3
der 0 é porque ele é múltiplo e eu dou um next, ao invés de... Ah, aqui tá errado, é assim. Ao invés de imprimir. Então, é assim que se lê. Se o resultado da divisão por 3 for igual a 0, você pode dar um next. E lembrando que isso aqui pode ser escrito dessa forma, numa linha só, como a gente tinha feito nas aulas anteriores. Assim. Também pode ser feito assim. Então, ele vai pular o número se a divisão por 3 for 0. Então, se a gente salvar, ele vai rodar isso muitas vezes. Pelo menos, ele vai rodar essa sequência aí umas 4 vezes, não é isso? Tá vendo algum 21? Não tá vendo nenhum 21. Então, foi porque funcionou. É isso. Tem essas 4 opções aí para você escolher qual o resultado você vai preferir, ok? Então tá, vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Exercício 2. Cálculo de potência usando ponto times. Uma potência de expoente natural é o resultado da multiplicação de um dado número por si mesmo um certo número de vezes. Ou seja, é a forma de representar sucessivamente multiplicações de um só fator, repetindo um determinado número de vezes. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 5, porque a gente multiplica aqui o 3 5 vezes. Então, calcule e imprima o valor de 4 elevado a 5, usando ponto times. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui no nosso código aqui. A gente precisa fazer 4, 4, 4 e 4. A gente precisa fazer essa multiplicação aqui. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes. Para fazer isso, o que eu pensei fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada resultado e vou colocar o valor 4. E aí você concorda comigo que fazendo o resultado igual a 4, ele representa esse primeiro valor? Certo? E agora, quantas vezes, tirando esse primeiro valor aqui, vamos tirar ele daqui. Quantas vezes a gente tem que fazer a multiplicação? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer 4.times. Eu não preciso do número. E aí agora eu vou botar resultado é igual a resultado vezes 4. Ou seja, eu estou pegando o primeiro valor que é 4 e agora eu vou multiplicar por 4 vezes. Né? Porque como a gente já viu aqui em cima, o primeiro número já tá lá no valor de resultado. E agora a gente vai imprimir aí o resultado. Então vamos ver o que vai acontecer. 1024 é o resultado aí do exercício 2. Ok? Próximo exercício. Vamos aqui limpar. Vamos lá. Exercício 3. Crie uma variável com seu nome e uma variável com sua idade. Escreva um código que imprima cada ano da sua idade a frase fulano já teve um ano, né? Ou fulano tem um ano, baseado na sua idade. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos botar aqui uma variável nome. Então, eu vou chamar essa variável aqui de nome a variável se chama nome, o valor é Rafael. Idade aqui eu vou botar 30, que é a minha idade atual. E agora, aqui fica interessante. Você vai fazer idade, por quê? Idade. Porque nós temos que escrever uma linha para cada ano. Então, eu vou fazer idade.times e eu vou chamar aqui a variável de i de idade. Bom, até aqui essa execução vai acontecer 30 vezes, certo? Agora, a gente tem que verificar se o i ele vai começar a valer do zero. E aí a gente já tem um problema, porque olha o exemplo que ele dá. Fulano tem 3 anos de idade. Ele já começa falando que fulano já teve 1 ano, fulano já teve 2 anos. Ele não diz que fulano teve 0 anos. Então, o que eu vou fazer aqui no início, eu vou sobrescrever o valor de i e vou fazer i mais 1. Porque o idade.times vai fazer 30.times. 30.times, isso aqui vai executar do 0 ao 29. E a gente não quer isso. Eu quero que ele vá de 1 ao 30. Então, eu estou aqui pegando o i e estou fazendo i mais 1 aqui, substituindo o i. Se você acha isso aqui confuso, você poderia chamar de x também, não tem problema. É só estar criando uma variável a mais desnecessária. A gente poderia reaproveitar o i. Mas vamos utilizar o x aqui então. Ou prefere deixar o i? Para mim, tanto faz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o i é 30, né? Porque se i for 30, eu tenho que dizer que agora, nesse momento, eu tenho 30 anos. Então, vamos lá. Se i for igual a 30, a idade no caso, né?
eu tenho que imprimir que é o nome, né? Que é o meu nome, tem, aí agora aqui eu imprimo i, anos, do jeito que ele colocou ali no exemplo. Se não, né, se o i não for a minha idade, eu posso simplesmente imprimir aquela mensagem genérica ali. Nome, já teve, eu estou sem acentuação, gente, desculpa. Já teve i anos. Agora eu vou botar aqui o end e é isso. Vamos executar aqui para dar uma olhadinha. Vamos lá. Executando. Vamos ver se está correto. Então, Rafael já teve 1 ano, 2, 3... Eu tô ficando velho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... E Rafael tem 30 anos. Tá aqui. Rafael tem 30 anos. Então, a gente está executando o idade.times 30 vezes, de 0 a 29. Estamos fazendo mais um aqui para poder, na verdade, utilizar de 1 a 30. E aí, se a variável for igual à idade, eu estou imprimindo o que ele tem. Se não, eu imprimo o que ele já teve. E é por isso que funciona. Ó, a variável aqui vale 1. Quando a variável passa a valer 30, a gente troca para o Rafael tem 30 anos. Esse é o gabarito aí do exercício. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 4. Considerando a variável abaixo. Vamos então, lembra sempre quando tu considera, você tem que copiar ela. Escreva um código que imprima em cada linha a sequência A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, A5 aqui, né? B5, C1, C2, C3, C4, C5. Legal. O que você olha para esse exercício e pensa assim, você tem que identificar padrão. Existe um padrão aqui, ele está mandando imprimir de 1 a 5 no A, de 1 a 5 no B e de 1 a 5 no C. Então, fica fácil. Esse exercício é parecido com aquele exercício da picanha bem passado, lembra? Se a gente vier aqui e colocar letras.it, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero acessar cada letra individualmente, para a gente poder imprimir ela individualmente, cada uma numa linha. Então, letras.it, estou pegando aqui a letra individual. Agora, como eu preciso da numeração de 1 a 5, eu poderia fazer esse exercício de duas formas. Eu poderia utilizar times, né, para poder pegar, então eu poderia fazer assim, ó, 5.times, e aqui eu posso colocar número. Por quê? Porque para cada letra eu vou executar 5 vezes e eu vou ter aqui acesso ao número de 0 a 4. E aí quando a gente fosse imprimir isso aqui, a gente faria puts, e a gente colocaria letra, e a gente interpolaria aqui de novo e colocaria número. Só que eu não quero o número de 0 a 4, eu quero o número de 1 a 5. Então eu faço o número mais 1. E aí se a gente executar esse cara aqui agora, já está limpo. A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5. Uma outra forma de resolver esse exercício, vou botar aqui embaixo, em vez de times, a gente poderia fazer range 1, 5, ponto it, e aí aqui a gente teria a numeração de 1 a 5. E a gente não precisaria desse mais aqui. Então vamos rodar de novo. Vou limpar. Ele rodou tudo duas vezes. Então temos aqui de 1 a 5, esse aqui é o primeiro, né, que a gente está usando times. Aqui embaixo é a solução nova, a 1, 2, 3, 4, 5, B1, 2, 3, 4, 5, C1, 2, 3, 4, 5. Ok? Essas são as duas formas possíveis de resolver isso, ou com times ou com it. Só que, como a nota diz que ele diz que você pode combinar o uso de times e it. Então eu fiz o exercício mais ou menos pensando no ponto times aqui, mas você poderia resolver com it e estaria certo também. Como eu disse aqui para combinar times e it, eu não vou nem colocar essa opção aqui no gabarito oficial, mas estaria válido, não tá errado. Eu não disse que tem que usar, eu disse que você pode. Então, ambos estão corretos, ok? Vamos lá, próximo exercício. Número 5. Considerando a variável abaixo, então vamos considerar ela aqui. Pá. Imprima todos os números desde a variável início até o número 51. Então, vamos lá. A gente pode trabalhar com range. Então, desde o número 32, é o início do range, até o número 51. Ele está pedindo para imprimir tudo. Então, vamos fazer o .it. Vamos botar aqui n. E vamos imprimir n. Vou ler de novo, ver se eu esqueci alguma coisa. O exercício é só isso. Vamos
do número 32 até o número 51, está imprimindo todos. Como a gente precisa fazer isso aqui, o exercício é só isso e ficou muito pequeno, você poderia colocar tudo na mesma linha. Então você poderia fazer assim. Iria funcionar. Vamos dar uma olhada aqui atrás. E você poderia também tirava o do e o end. Porque nesse caso eu não gosto muito de usar assim, mas nesse caso fica muito pequenininho. Olha que bonitinho, que pequenininho que ficou. Lembra que a chave substitui o do e o end. Então é fácil de utilizar. E aí se você rodar, vai ser o mesmo resultado. Beleza? Então esse foi o nosso exercício número 5. Vamos lá. Exercício número 6. Vamos apagar aqui. E limpar aqui atrás. Exercício número 6. Considerando as variáveis abaixo. Então vamos copiá-las. Utilize ranges. Utilizando ranges, escreva um código que imprima cada uma das temperaturas junto com uma descrição baseada na regra baixo. Então tudo bem. Cada uma das temperaturas, então vamos colocar aqui a temperatura mínima, a temperatura máxima. Deixa eu aumentar aqui a tela. Certo? Vou fazer um it do e vou chamar aqui a variável de temperatura. Temperatura máxima me lembra aquele programa de televisão que passava uns filmes. Vamos lá. Temperatura mínima é a temperatura máxima. Aí a gente faz um it para fazer temperatura. Isso significa que a gente vai ter um array aqui de 10 até 40. Agora o que o exercício pede? Se ele for menor que 19, imprimir frio. Se ele estiver entre 20 e 29, imprimir agradável. E se for maior ou igual a 30, imprimir quente. Então, imprimir as temperaturas junto com a descrição. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer um if. If temperatura for menor ou igual a 19, eu vou imprimir a temperatura. Não, volta. Eu vou imprimir a temperatura e vou dizer que é frio. É frio que está escrito ali? Frio. Se não é se não, mas se então a temperatura for maior ou igual a 20 e se a temperatura for menor ou igual a 29, nós temos que imprimir, sempre imprimindo a temperatura, e temos que imprimir que é agradável. Desculpa, gente, eu não tenho acentuação. E else if. Eu acho importante, se você colocou else, vou colocar aqui com else, deixa eu digitar e eu vou falar. Puts, temperatura é quente. Se você trabalhou aqui com else, vai funcionar. O problema de você trabalhar com else é quando você tem, por exemplo, se a temperatura estiver errada ou tiver, sei lá, se a temperatura for uma string, qualquer coisa desse tipo, você vai imprimir else e estaria errado. Então, se a temperatura, em vez de ser número, fosse qualquer outra coisa, você vai imprimir qualquer outra coisa quente. E isso está errado. Então, como o enunciado pediu aqui, ó, menor que 19, frio, maior ou igual a 20, menor ou igual a 29, agradável, e maior que 30, quente, ele especificou o que ele queria. Então, o correto aqui é você utilizar o else if e colocar aqui 30. Se você quer colocar um else, só para, sei lá, saber se alguma coisa está errado, você pode colocar assim, algo está errado. Isso nunca vai ser executado aqui na nossa questão, mas eu posso mostrar o porquê que é interessante. Vamos primeiro executar aqui. Para poder testar. Então vamos lá, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 é frio, é menor ou igual, certo? Então tá certo. Menor ou igual a 20, entre 20 e 29, incluindo 20 e 29, que é igual, né? Então, ó, de 20 a 29 é agradável e acima de 30 é quente. Então, até 40, que é a nossa temperatura máxima, está indo quente. Por que eu coloquei esse else? No exercício, no gabarito, não tem esse else. Esse else é só para exemplo, é só para quem está assistindo esse vídeo. Eu vou botar aqui temporariamente
Então a temperatura aqui está vindo com um número e eu estou sobrescrevendo ela colocando outra coisa. Só para mostrar para vocês para que serve o else. Agora se eu executar de novo, espera aí. Ah, ele está reclamando, dizendo que não dá para comparar com string. Tudo bem, eu não vou conseguir explicar. Então o else é só para isso. Eu coloquei esse else aqui exatamente só para dar um exemplo de quando o número não fosse bater ali com, né, nos comparativos. Então vamos tirar ele daqui. Então esse é o gabarito da aula. E aí se você vier aqui e executar, nós temos aí de 10 a 19 frio, de 20 a 29 agradável e de 30 a 40 quente. Então essa é a resposta do exercício. E agora, 7 e último, é o nosso desafio. Vamos ver o quão desafiante é o desafio. Considerando uma sequência de 1 até 3, veja o exemplo abaixo. Então ele imprime o número e depois ele imprime o número, ponto, o nome. Aí ele imprime o número e aí ele imprime o número, ponto, nome, a quantidade de vezes que é o número aqui de cima. Então ele quer que a gente faça isso de 1 até 10. Entre cada número da sequência, imprime seu nome e a quantidade de vezes referente ao número que você imprimiu. Ou seja, se você imprimiu o número 5, você vai ter que imprimir embaixo 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando você imprimir o número 6, você vai ter que imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, já entendi. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um range. Por que eu estou abrindo um range? Porque ele está dizendo aqui que a gente precisa de uma sequência de 1 até 10. Então, eu poderia abrir aqui dentro times. Só que se eu abrir times, eu vou pegar de 0 a 9, vou ter que botar mais 1. E eu realmente preciso de 1 a 10, então faz mais sentido utilizar o range. Então eu vou botar aqui número. Pronto, isso aqui vai executar 10 vezes. Se eu colocar aqui puts número, a gente tem aí parte do exercício pronto. Deixa eu tentar executar aqui. Então é isso, eu executei aqui o arquivo, ele imprimiu de 1 a 10. É parte do exercício pronto. Agora o que o enunciado está pedindo é, toda vez aqui que eu colocar, que eu imprimir aqui o 5, ou imprimir o 6, eu tenho que ir embaixo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ainda assim imprimir o meu nome. Então vamos lá. Como ele não está pedindo para colocar o nome numa variável, eu não vou colocar numa variável. Vou deixar esse número aqui, porque o número está certo, né? Eu vou imprimir um número, e embaixo eu tenho que imprimir, se esse número aqui é 3, embaixo eu tenho que imprimir 3 linhas. Se esse número é 4, embaixo eu tenho que imprimir 4 linhas. Então você já entendeu o que a gente vai fazer? Nós vamos botar número.times. E aí aqui, para com isso. E aí aqui eu vou chamar de, sei lá, x. E vamos ver aqui, vou botar um puts, não, vou interpolar, x ponto, só para a gente ver como que vai ser aqui atrás. Vou executar. E olha aqui que interessante. Ele imprime o 10. E ele está imprimindo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, porque esse número aqui é 10, ele imprime, ó, presta atenção. Esse aqui é um range, de 1 a 10. Quando o último número chega aqui 10, ele imprimiu puts 10. Isso aqui também é 10, então ele vai fazer 10 vezes essa execução aqui. Mas eu preciso que aqui seja de 1 a 10, não de 0 a 9. Então você poderia fazer duas formas isso. Ou eu mudo isso aqui para ser range, né? Eu posso colocar aqui 3 vezes, mas muito mais fácil por times. Então, a resolução desse exercício é isso aqui, só que olha o que está faltando, uma pequena soma, e está faltando também o nome. Então, se a gente limpar aqui, limpa, e rodar de novo, olha agora como que ficou exatamente como ele pediu. Vamos voltar aqui para cima. 1 ponto Rafael, uma vez só. 2, aí ele fez 1 e 2, ponto Rafael. 3, aí ele fez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai fazendo isso até chegar no 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Entendeu aqui o desafio? A gente fez um range de 1 até 10, colocando a variável número, e a gente pegou a própria variável número e fez o número de vezes. Então, se o número aqui é 5, ele vai fazer 5 vezes. Isso facilita, porque é exatamente o que o enunciado pediu. Se você imprimir 3, você tem que imprimir embaixo do 3 vezes o numeral, né? 1, o seu nome, 2, o seu nome, 3, o seu nome. Esse foi o nosso desafio.
Espero que você esteja gostando da aula. Toda essa correção está disponível aí no blog. Se você quiser acesso a ela, curso programação.rafaelbiriba.com. Não se esqueça aqui de se inscrever aqui no canal, dá um like, curte o sininho, aperta o sininho aqui para você receber a notificação das próximas aulas. Deixa o seu like no vídeo, deixa o gostei aqui no vídeo. E se você está assistindo aí todas as aulas, o que é mais importante do que o like, o gostei? Vai nos comentários e diz que você está fazendo a aula, diz o que você está achando, diz o que você não está conseguindo. Eu vou fazer de tudo possível para poder ajudar, desde responder a você, fazer novas aulas, editar aqui o blog. Eu vou fazer o possível, tá bem? Então, até a próxima aula. A próxima aula é a aula 10 e é isso. Muito obrigado por ter assistido e espero que você tenha gostado.